Boa noite. Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleisa Cartacho e na noite de hoje nós vamos ter uma conversa com Ronald Polanco, economista, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Boa noite, Polanco. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Cleisa. Boa noite aqui a toda a população do Estado que assiste a esse programa, né? E parabéns aqui a vocês porque conseguem passar o que acontece na capital, no interior, de um município para outro, a gente poder trocar ideias, né? Uma coisa que está dando certo em Cruzeiro do Sul pode ser bom para CIR Brasil, ou para Sena, para Chapuri, enfim. E nós estamos aqui para discutir o que nós vamos fazer com esse Estado, depois de 100 anos que completou alguns municípios como Cruzeiro do Sul, que a gente quer parabenizar, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, pelo seu centenário, e nós precisamos cada vez mais dialogar mais no nosso Estado. Parabéns pelo programa. Isso é bom porque nós estamos chegando às 22 cidades do Estado. Então você vai estar falando para o Estado inteiro. Então, eu assisti um dia o programa lá em CIR Brasil, no bairro da Cascata, na casa do Manel, uma entrevista com o governador e vocês todos discutindo o futuro do Estado, né? Então, a partir dali eu achei que seria importante a gente também, do Parlamento, da Assembleia, vir colocar o que é que nós estamos pensando e colocar também a nossa experiência, né? Experiência na vida real. Polanco, e uma forma que a Assembleia encontrou justamente de levar esse debate à sociedade acreana foi no lançamento da revista Parlamento, né? Como foi que surgiu essa ideia? Então, a Assembleia Legislativa ela tem ficado muito restrita aos debates internos e os partidos precisam colocar, os parlamentares também, as suas ideias, né? E escrevê-la. Muitas vezes a gente dá discursos se contrapondo um ao outro ou críticas ao que está sendo feito sem ser uma crítica construtiva, né? Então nós decidimos chamar todos os setores, os segmentos produtivos, os segmentos da pesquisa, os segmentos do terceiro setor, trabalhadores, organizações dos trabalhadores, para discutir o que estão pensando, né? O que nós vamos, nos próximos anos, articular para o nosso Estado. Então, se a Assembleia é a caixa de ressonância da sociedade, então, para lá nós chamamos todos os setores. Então, esse ano foi um ano em que a gente passou travando esse debate. Não foi o ano passado. Esse ano nós tentamos travar um debate sobre o desenvolvimento local, para trazer, em função das eleições municipais, no mundo que se globaliza, é importante que as ações locais sejam potencializadas, né? Então, a nossa ideia era essa. E na próxima revista, o próximo ano, a ideia da Assembleia é entrar cada vez mais num debate do desenvolvimento local. Então, a Assembleia Legislativa quer fazer uma convergência. Na divergência, achar unidade. Porque tem muitas coisas que a oposição e a situação é convergente para o Estado. De repente, a pesquisa tecnológica, a infraestrutura de energia, de estradas, de educação, de saúde na área social, né? Enfim, e outras. O fortalecimento das instituições é importantíssimo, né, para o investidor, uma base legal para o investidor ter garantia de que seu investimento, ao ele chegar aqui, as garantias tributárias, fiscais, administrativas estão garantidas. E é na Assembleia que isso acontece. Por isso que nós estamos colocando no papel, essa revista que nós estamos colocando será bimestral, o que cada partido, o que cada parlamentar, o que cada segmento da sociedade está pensando. E depois achar um caminho para ver se, ao longo dos anos, a gente tem um planejamento de longo prazo. A revista aborda as questões sobre desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade. O Acre tem adotado algumas políticas buscando o desenvolvimento sustentável. Passou por um período tenebroso, né, que sem desenvolvimento econômico, social, ambiental nenhum, e agora começa a adotar esse tipo de política já há alguns anos.
Como é que você vê a sustentabilidade? Como é que você definiria a sustentabilidade que tanto se busca? Olha, muitos dizem, tem que ter sustentabilidade ambiental, social, cultural, enfim, tem que existir. Mas eu acho que o debate sobre a sustentabilidade política é fundamental. E o aspecto político, aí você diz, que tipo de sustentabilidade dá a política para as outras áreas? Então, a política dá a seguinte sustentabilidade. Se não existir uma política coerente de gastos do poder público, dificilmente você tem garantias de investimentos em infraestrutura. Então, se tem um Estado que é assumido por um governante que não sabe ter uma responsabilidade fiscal, que não tem responsabilidade fiscal, o investidor fica prejudicado porque o que estava previsto para investir em energia não foi investido porque ele gastou em outras coisas. O que estava previsto para investir em educação, porque de repente a produção, a melhoria da produtividade na produção depende da eficiência dos gestores, né? Se você tem uma má gestão, porque economias hoje que crescem rapidamente é porque tem uma boa capacidade de gestão no setor privado. Então, a sustentabilidade política, ela te dá essa garantia nesse aspecto aí de fiscalizar mais para que o gestor tenha um controle dos seus gastos. Depois, a base legal. Se você não tem uma base legal, não adianta tu ter mão de obra barata ou qualificada, recursos naturais, ou seja, condições para a promoção do desenvolvimento, sem que o marco legal seja seguro, seja garantido. Tem que haver um marco legal. Hoje, discutir, muitas vezes diz, não, o desenvolvimento sustentável tem muito a ver com manter a floresta em pé. Não é somente isso. Assim como também não é só o investimento que garante o crescimento econômico. Não é isso. O investimento garante muitas vezes o crescimento de curto prazo. Mas no longo prazo, o crescimento ele é resultado de medidas microeconômicas que tem que acontecer em qualquer governo, em qualquer estado. Quais são as microeconômicas? O investimento em saúde é fundamental. Se você tem uma empresa, Cleisa, e de repente adoecem demais, ou os funcionários ou os filhos dos funcionários, os atestados crescem demais. Então, o que acontece? Você vai ter um índice de participação do trabalhador na empresa ou na instituição que você trabalha, muito de 30 dias de trabalho, ele 3 dias não trabalha, por fatores de saúde. Então, a saúde é um fator fundamental para o desenvolvimento sustentável. A educação, da mesma forma, se você não tem um cara que absorve as tecnologias, as novas tecnologias com facilidade, que tem dificuldade de absorção de conhecimento, é um problema. E outros fatores que afetam, que às vezes é no nível micro, e que afetam a eficiência da economia. E se a economia não tem eficiência, consequentemente, o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade está prejudicada. Daí que tem que haver uma discussão bem ampla sobre o desenvolvimento sustentável, e principalmente em regiões como a nossa. De repente você diz, olha, a economia cresceu nos últimos tempos. É resultado de quê? Foram investimentos em que setores? Depois, que crescimento sustentável você quer? A qual o tamanho dele? A qual taxa de crescimento uma economia deve crescer para que ela seja sustentável para manter o seu povo com a qualidade de vida boa? Então, é um debate bem amplo, né? E que eu acho que a gente, às vezes, deve ampliar bem. Por isso que eu acho que na Assembleia eu tenho questionado muito, insistido muito. Nós temos que discutir esse Estado, porque, às vezes, no curto prazo você acha que está bem, mas no longo prazo está mal. E como é essa diferença entre pensar as questões a curto prazo e a longo prazo? Como é o papel da sociedade, o papel do governo, o papel do parlamentar nesse processo? Então, o parlamentar como diz, falar, né? E muitas vezes você finda falando, fazendo a crítica fácil, né? Uma crítica fácil é muito ruim, muito prejudicial para a sociedade. Eu poderia chegar aqui
e dizer para você que o Estado está bem no curto prazo. Está pagando em dias, está fazendo investimento em obras, mas se a gente for ver o longo prazo, qual a garantia de que nós vamos continuar investindo nas estradas? Qual é a garantia de que nós vamos continuar investindo na educação, na lógica que está sendo investida atualmente? Né? E que de repente investimos um pouco em prédios, né? Em formação de quadros, mas agora temos que investir mais numa qualidade no aluno. E precisa, é só a educação responsável por isso? A família não é? O desemprego chegando lá na família, muitas vezes você dá uma educação pesada aqui e o estudante lá na casa dele não tem um livro, não tem as condições de estudar, o pai está desempregado, enfim, é um ambiente que não é fácil. E nós, parlamentares, podemos fazer aflorar esse debate e fazer com que a sociedade toda comece a ver que os problemas não é só do Estado, muitas vezes, é também dela. A garantia, na realidade, está na participação da sociedade, como um que todo vai garantir esse desenvolvimento a longo prazo. Isso. As sociedades recentemente que também desenvolveram muito, tipo a italiana, por exemplo, é uma sociedade que, se você for ver, o índice de civismo, ou seja, de participação, ela não responsabiliza o Estado pelo problema do buraco da rua dela, ou pelo problema de habitação dela, ela começa a assumir. Ela mesma, ela se organiza e começa a dar resposta. Ela começa a construir um plano de longo prazo. As instituições, eu tive várias vezes oportunidade de andar por aí e comecei a ver de que é importante ter organizações populares fortes. Por quê? Porque elas que trazem as demandas do povo e organizam e pressionam as elites. Muitas vezes, quando acontece um crescimento econômico, um desenvolvimento econômico que muitas vezes o pessoal diz que é sustentável para um grupo, mas para a maioria não é. Então, o povo começa a se organizar e a pressionar para que o resultado do crescimento econômico ou do desenvolvimento seja partilhado por todos. Então, nesse sentido, é bom ter uma participação, assim, por isso que a televisão é bom da gente colocar aqui quem está lá em Mâncio Lima, ou em Assis Brasil, ou em Manoel Urbano, começar a dizer, olha, eu preciso me organizar lá na minha rua e começar a resolver o problema da minha rua. O que está na minha alçada, eu tenho que resolver. O que está fora da minha alçada, eu começar a pressionar. E nós, parlamentares, começarmos, como a gente está mais próximo, às vezes, do povo, representando, às vezes não, temos que estar. São os representantes. Do povo. Precisamos começar a falar e a construir, e não só também a pressionar o executivo, para dizer, ó, você tem que fazer isso. Não, construir junto com ele. Criticar, construindo. E a sociedade realmente tem um papel fundamental na definição desses novos rumos. Né? Dos caminhos. O Acre é um exemplo muito forte da participação dos movimentos sociais, das ONGs, né, que vem trazendo isso, e você vem acompanhando isso também em Chapuri, Brasileia. Né? Como essa relação hoje com os movimentos sociais, com as organizações não governamentais, com a Assembleia? Olha, com a Assembleia tem sido muito pouco, viu? Muito pouco. Vocês buscam aumentar essa... Nós agora queremos ter uma Assembleia que não seja um muro de lamentações ou uma muralha, né? Ou uma área feudal ali que ninguém tem acesso. Não, nós queremos, por isso que a gente chamou todos os setores, desde aqueles que são os empreendedores, que são os empregadores, àqueles que trabalham para eles, e também agora a nossa ideia, inclusive uma ideia do desembargador Arquilau, de chamar o povo mesmo para dizer o seu problema. É água, é pavimentação, é ramal, entende? É o desemprego, é a violência. Muitas vezes a gente está investindo no lugar errado. Né? Diz, não, o problema é água. Mas na realidade é um problema de violência. O povo diz, eu não saio para a rua com medo da violência. Então a Assembleia Legislativa ela tem sido um pouco distante. Mas essa legislatura eu tenho sentido assim que tem sido mais próxima, né? Cobra mais, os debates aconteceram com mais intensidade, não só essa legislatura, houveram outras legislaturas passadas que também tiveram muitas, mas eu acho que
a minha primeira legislatura foi um período muito ruim da Assembleia Legislativa. Teve um período que a Assembleia teve um incêndio lá dentro, ou seja, ela não era a casa do povo, ela estava distante do povo. E nós queremos ser a casa do povo, é a casa do povo, mas com ideias. Isso, mostrando o contraditório dela com ideias próprias. Né? Certo. Nós vamos continuar já já, vamos só para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com Ideias da Aldeia, conversando na noite de hoje com Ronald Polanco, economista e deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Polanco, a gente no primeiro bloco estava falando sobre o desenvolvimento sustentável e você colocou algumas questões bem interessantes a respeito disso. E eu te pergunto, como é o desenvolvimento sustentável que a gente deve procurar no Acre? Olha, eu acho que a nossa integração com o resto do país, ela tem que ser uma integração que seja menos desigual. Então, quais são os produtos que nós devemos colocar para o resto do país e que quando o Centro-Sul nos manda o produto deles, a gente pelo menos equilibre a balança, né? Essa balança. Então, nós temos aqui uma realidade que é totalmente diferente. Nós temos um patrimônio, que é a nossa floresta, e um povo que vive dela, que tem um conhecimento que muitas vezes os profissionais não têm, né? Assim, às vezes tu é agrônomo. Um técnico passa 5 anos, um engenheiro florestal, na faculdade, e quando chega lá na floresta tem menos conhecimento do que um seringueiro. Ou seja, o cara lá dentro da floresta conhece as árvores, conhece os rios, conhece as abelhas que polinizam, né? Ou seja, ele conhece o todo ali. É claro que ele tem que fazer e ter consciência da integração do conhecimento científico com esse saber tradicional, esse conhecimento tradicional. Isso é um fator importantíssimo do modelo, né? Do modelo. O outro fator que a gente tem procurado é criar as condições para a instalação de indústrias, ou seja, é difícil você criar uma condição aqui numa região periférica, como a nossa, e dizer, olha, eu vou ter uma integração com o resto do país de uma forma menos desigual, mandando matéria-prima. É impossível. Nós temos que mandar produtos industrializados, ou seja, de alto valor agregado, porque a distância daqui para o Centro-Sul ou para o resto do mundo são distâncias longas. Então, precisamos realmente criar toda uma política para montar esse modelo, ter a exploração da floresta, com a indústria do lado. E para fazer tudo isso, eu sei que em 5, 6 anos de governo, que nós estamos indo para o 6º ano, né, é impossível. Se tu analisar a pecuária, ela tem mais de 30 anos. E o povo que veio capitalizado, com tradição no setor, existem políticas nacionais definidas para o setor, assim como existe para a agricultura, mas para o setor florestal não existe ainda. Uma pesquisa feita no Congresso Nacional, de apenas 3% dos congressistas das duas câmaras, do Senado e da Câmara de Deputados, 3% acreditam que o setor florestal pode ser uma alternativa para a região amazônica. Ou seja, os parlamentares do Congresso Nacional conhecem muito pouco sobre a Amazônia e sobre as possibilidades da sua integração com o resto do país. E como é que a gente pode pensar na produção florestal para o desenvolvimento, quando existe inclusive um grupo, um grupo que se opõe ao extrativismo, coloca o extrativismo como uma atividade atrasada? Como é que a gente trabalha essa questão do desenvolvimento com a produção florestal, quando a nossa produção florestal é fortemente baseada no extrativismo?
e torna essa atividade competitiva. Eu não vejo diferença entre extrativismo e produção florestal. Para mim é a mesma coisa. Ou seja, o que nós temos que aproveitar é a riqueza que está lá e o povo que está lá, né? Ou seja, é possível, aí é possível, para mim, fazer um desenvolvimento que ele distribui renda, sabe? E fixa o nosso companheiro lá na mata. É difícil, depois que você tem ele aqui na cidade, fazer ele voltar lá. Aqui na cidade ele não tem poder. Lá ele tem poder, tem conhecimento, tem saber. E o nosso modelo, e interessa para nós ter uma indústria aqui. Assim como não dá para a gente discutir desenvolvimento sustentável apenas vendo só a floresta. Eu acho que nós temos que ver os outros setores, temos que modernizar mais a pecuária. Ela por si só já está se modernizando. Botar as indústrias aqui, agregar valor até o último, se for necessário. Fazer o sapato do couro dos animais que são... Isso é desenvolvimento sustentável também. É agregar valor o máximo na tua região. O máximo. E criar as condições. Então, e aí tu pergunta, e o Estado? Aí onde é que está o Estado? Eu sou daqueles economistas, ou eu acho que até não sou mais nem economista, apenas tenho ideias, né? Porque economista é que ele está no dia a dia lá botando ali. Hoje eu sou um parlamentar, um cidadão do nosso Estado. Eu acho que o Estado, eu acho não, porque são os pesquisadores que dizem, o Estado em regiões atrasadas tem um papel fundamental para definir os caminhos da sua região. E nós aqui, o Estado, fez a melhor opção, dizer, nós somos um governo da floresta. O governo federal definiu que nós temos que zelar por 80% da floresta. Apenas 20% temos que trabalhar na agricultura e na pecuária. Então, já é um recado para nós, é um marco legal. E o governo diz, e nós somos um governo da floresta, nós estamos nas cabeceiras do rio, vamos cuidar dessa região conforme o marco legal e conforme a nossa tradição. E agora, daí que o governo tem aprovado lei de incentivos tributários para o setor, apoio técnico para a elaboração do manejo florestal. Então, eu conheço amigos lá no Juruá, por exemplo, o Cameli, o James Cameli, ele me coloca de vez em quando e diz, rapaz, Polanco, a dificuldade são os entraves burocráticos. Então, eu acho que para o desenvolvimento sustentável do modelo florestal é importante a eficiência administrativa do setor público, nessa área. Depois ele diz, olha, na parte tecnológica, temos dificuldade porque os nossos produtos, nós temos uma gama de produtos na floresta grande e o mercado compra poucos produtos. Então o mercado conhece muito pouco, por exemplo, em Chapuri, eu me lembro, o breu não era conhecido pelo mercado. Daqui a pouco a empresa local, a AV, começou a introduzir o breu e hoje o breu é um produto que o mercado já exige. Então nós precisamos fazer com que a parte tecnológica, em nenhuma economia, Cleise, tu tem uma experiência, tem um mestrado, trabalha na Embrapa, se desenvolveu sem ciência e tecnologia. Não tem. Celso Furtado é bem claro, né? Ele diz, olha, meu amigo, faça pesquisa nos maiores países do mundo. Se não tiver ciência e tecnologia incorporado ao setor produtivo, não adianta. É sonho. Não adianta discutir desenvolvimento sustentável se a gente não tiver uma base boa de ciência e tecnologia. Não é verdade? É verdade. E a gente tem mudado de fornecedores de matéria-prima simplesmente para processadores. Né? Processadores bem lento ainda. Mas é um processo que está acontecendo. Né? Essa economia de base florestal, ela tem essa condição de agregar valor, ou seja, de ser economicamente viável, desde o empresário que está na ponta lá processando esse produto, até o seringueiro que está lá em Chapuri, lá em Assis Brasil, produzindo essa matéria-prima e até pré-beneficiando? Olha só, na revista nós tivemos o prazer de visitar a Fátima. A Fátima e o amigo lá da empresa que está se instalando ali na saída aqui no novo Distrito Industrial, né? E ele, está até na foto aqui, eu estou conversando com a Fátima, e a Fátima tem depoimentos assim que ela diz, olha, eu não aguentava mais, meus filhos tinham vergonha da minha profissão de ser madeireira. E hoje os filhos dela têm orgulho dela ser E ela cresceu assim.
Então, as condições que foram colocadas para o setor estão permitindo esse crescimento. A implantação dessa indústria feita aí no novo distrito é um sinal de que o setor está crescendo. O Mário, ali na Capixaba, é outra experiência interessante. O James Cameli, lá em Cruzeiro do Sul, enfim. Mas também no setor da pecuária existe, lá em Chapuri, por exemplo, até estão atribuindo a mim de que a experiência de montar lá um frigorífico por 2 colegas lá, o Mirko e o Nilberto, não, é o Polanco, aquele é investimento. Não, eu na realidade incentivo com o objetivo de agregar valor na região. Lá em Assis Brasil tem a minha amiga a Tana, que é dona de um supermercado, ela me diz, Polanco, nós temos que fazer festas aqui. Para quê? Ele diz, para trazer os peruanos para vir comprar os nossos produtos. Ali, o desenvolvimento sustentável, ali é o comércio. Em Brasileia, o Beto Castro, que é um amigo meu lá, diz, Polanco, a ponte me fez aqui, eu dava 2, 3 empregos, hoje estou com mais de 30 pessoas trabalhando. E o Acre está num ponto estratégico, né? Estratégico ali na fronteira, ou seja, o desenvolvimento sustentável também não está só na floresta, você está entendendo? Você tem que aproveitar todas as oportunidades de negócios que existem nas esferas do teu estado. Eu acho que o governo, o nosso governo, porque eu digo nosso, com todo respeito a quem é oposição lá na Assembleia, né, mas eu digo nosso porque faço parte da base, tem feito isso, tem enxergado o conjunto. O desenvolvimento sustentável, na minha ótica, e tem sido muito eficiente, não é só limitado ao aspecto da exploração da floresta. Ele também deve ser enxergado como o dinheiro é gasto no poder público, como ele é direcionado. Por exemplo, nós temos uma grande limitação de dizer que com o recurso do poder público estadual nós vamos promover o nosso desenvolvimento. É impossível. Nós temos que ir atrás do BNDES. Eu acho que foi... Aí o pessoal critica, inclusive a TV Aldeia, na época, para montar a TV Aldeia, não dá para ser. É importante ter um canal desse para dialogar com o povo. Quando seria a oportunidade de eu estar aqui e hoje na quinta-feira, o pessoal de Mâncio Lima, ou lá de Rodrigues Alves, ou de Assis Brasil, ou de Chapuri, está ouvindo o que a gente pensa, de que forma nós estamos tomando as decisões no poder público, como estamos incentivando o setor privado, como nós estamos ativando os movimentos sociais para que eles não desistam de lutar, entende? Para depois aproveitar do crescimento da economia, para que não seja aquele pensamento do Delfim Neto, que dizia, primeiro o bolo cresce, depois a gente distribui. Esqueceram e aí não dá para distribuir bolo se os sindicatos estão anestesiados. Os sindicatos têm que ser fortes, porque eles correm atrás de os lucros serem distribuídos junto com eles. Constroem e participam da divisão. Constrói junto e depois participa do bolo, come junto do bolo. A propósito, a TV Aldeia foi feita com recursos do BNDES. Do BNDES, e que é fundamental, sabe? Isso faz parte do desenvolvimento sustentável, é se comunicar, dialogar com o povo e estimulá-lo, sabe? É dizer, olha, pode apostar, você que está aí em Mâncio Lima, que tem uma propriedade, diz, olha, é possível fazer manejo não só da madeira, mas dos produtos não madeireiros, né? É possível ter a sua pecuária ali, é possível ter a sua criação de galinha de forma eficiente, criação de porco. Tem que levar a informação. O seu sistema agroflorestal. Então, aqui nós precisamos levar para vocês de que existe tecnologia, de que é possível esse povo se organizar em cooperativas, em associações. E o Estado ir criando as condições. Eu acho que o Estado, aqui nós precisamos mais, no nosso modelo, é definir bem o papel do Estado. Se você vê, eu recentemente estive lendo sobre a evolução da economia da Coreia do Sul, e eles tiveram um papel, eles deixaram bem claro, olha, quem vai fazer o crescimento econômico desse país é o setor privado, é as cooperativas, são as associações e o terceiro setor. O poder público vai ajudar. Dá o apoio. Dá o apoio. E aí eu te pergunto, Polanco, onde entra a florestania nesse processo? Eu acho que o conceito de florestania chegou na hora certa, sabe? Porque, ou seja, nós temos o produto aqui
que o resto do país e do mundo não tem, que é a nossa floresta e um povo organizado que mora lá. Ou seja, é um fator do desenvolvimento importante. As terras estão quase todas definidas. É outro fator importantíssimo que você sabe. Se as terras não estão regularizadas, o investidor não entra. Ou seja, é um fator, a reserva Chico Mendes é um exemplo. 1 milhão de hectares definida do ponto de vista fundiário, com um povo lá dentro, morando lá dentro, e organizado. E Chapuri com um nome projetado para o mundo, ou seja, é possível a gente fazer com que a nossa principal riqueza seja o nosso fator principal, o nosso fator, como dizem no conceito econômico, o conceito comparativo. Comparativamente, o sul do país não tem floresta. E nós temos. Então, a florestania, aí o Estado tem que dizer, olha, esse é um segmento que eu vou investir. E está investindo. Inclusive, no mesmo projeto que foi feito a TV Aldeia, nós aprovamos logo em seguida um projeto para implantação de um sistema industrial para Chapuri no valor de 26, 27 milhões de reais, onde vai ser montada uma grande indústria para a fabricação de tacos e outros produtos para exportação, não só nacional, mas internacional. Ou seja, o Estado, às vezes, tem que enxergar que ele tem condição de se endividar, de que existe mercado para o produto que ele tem, de que ele pode gerar emprego aqui, de que vai aumentar os impostos para depois ele continuar o seu processo de crescimento sustentado. E aí é um Estado que enxerga de forma empreendedora. E isso, para mim, é uma experiência de sustentabilidade que só uma força como aconteceu aqui nos movimentos sociais, que nos permitiu criar este conceito, é que faz com que um governante diga, olha, esse é o caminho. É o rumo. É o rumo. E acertou, sabe? Eu acho que acertou. É 5 anos, né? Estamos indo para o 6º ano, é pouco tempo. Eu estava falando da pecuária, está com 30 anos e ainda não está totalmente implantada. É um processo que vai e volta, né? O crescimento econômico, o desenvolvimento é assim, tem horas que você investe e faz a economia crescer. Logo em seguida, existe uma deficiência na poupança da sociedade, o crescimento para. Depois a sociedade poupa de novo e cresce de novo. Ou seja, existem os ciclos econômicos. Eu acho que conforme o Estado acerta, o governante de plantão acerta, às vezes esses ciclos duram mais, né? Ou seja, se prolongam mais. E se a gente acertou de que o setor florestal, de que a florestania é um caminho, é mais uma oportunidade de negócio, então eu acho que a nossa economia terá um ciclo mais duradouro nos próximos anos. Polanco, essa nossa conversa foi muito interessante. Nós te agradecemos muitíssimo pela sua participação no Ideias da Aldeia. E convidamos, quando tiver um tempinho mais, para vir conversar mais um pouquinho com a gente. Olha, para mim, o grande prazer foi dizer para a sociedade acreana que na Assembleia está havendo esta preocupação. Quem tiver as suas ideias, nós vamos estar em Cruzeiro do Sul, levantando lá as ideias do povo de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, contemplando aí o centenário desse povo, Brasileia, Chapuri, Tarauacá, Feijó, e vamos fazer com que o Parlamento, a Assembleia Legislativa, realmente seja a caixa de ressonância do povo do Acre. Parabéns e obrigado também. E nós vamos ficando por aqui com mais um Ideias da Aldeia. Lembrando que estamos chegando às 22 cidades do estado. Uma boa noite, até o próximo programa.